Os santos são os sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 22 de dezembro, celebramos Santa Francisca Xavier Cabrini. Nossa santa de hoje nasceu no dia 15 de julho de 1850, no pequeno vilarejo de Santo Angelo Lodigiano, na Lombardia, na Itália. Ela era a penúltima de uma família de 15 filhos. Os pais eram pobres, camponeses, e quando era criança, ela gostava muito de ler a vida dos santos. Se inspirava muito, queria imitar os santos, e o santo preferido dela era o grande missionário das Índias, o jesuíta São Francisco Xavier. Por conta de toda essa admiração que ela tinha por esse santo, ela tomou a iniciativa de adotar o nome Xavier como, na prática, um sobrenome dela. Houve uma época muito difícil ali na Lombardia. A família dela já era pobre e passou a viver na miséria. Não só a família dela, mas várias famílias ali da Lombardia passaram por uma situação muito difícil, porque a colheita não era boa, as pessoas passavam muita fome, muita dificuldade. Mesmo assim, os pais, percebendo que ela tinha facilidade para os estudos, aprendia as coisas muito rápido, os pais fizeram muito sacrifício para que ela estudasse. No final das contas, ela se formou como professora, mas pouco depois disso, os pais morreram. Tanto o pai como a mãe morreram no intervalo de menos de um ano. Ela ficou órfã de pais, passou a se dedicar mais intensamente ao trabalho, dando aulas, especialmente para crianças. Também ajudava muito nas obras de caridade que eram realizadas na sua paróquia. O pároco gostava muito dela porque, de fato, ela tinha uma grande sensibilidade para com os pobres e colocava em prática, de fato, as inspirações que ela tinha um espírito de iniciativa muito grande. Ela sempre nutria o sonho de ser religiosa consagrada. Então, ao longo dos anos, ela foi procurando alguns conventos. Os 2 conventos que ela procurou não deu certo. Ela foi rejeitada nos 2, especialmente por conta da grande fragilidade física dela. Ela era muito magrinha, não tinha muita força, não tinha muita vitalidade. Então, as superiores dos conventos achavam que ela não ia dar conta de abraçar a vida dura e exigente que havia nos conventos naquela época. O pároco, de certo modo, ficou feliz com isso, porque o pároco não queria perdê-la. Então, o pároco, na verdade, a motivava a continuar servindo na paróquia, servindo os pobres, nas obras de caridade. E quando ela tinha 30 anos, ela teve a oportunidade de se encontrar com um bispo e conversou com ele, falou para ele de todo o histórico dela, do desejo de ser religiosa, de como ela não tinha sido aceita nos 2 conventos. E uma frase do bispo marcou o coração de Santa Francisca Cabrini. Ele disse o seguinte: "Você quer ser missionária? Pois se não existe ainda um instituto feminino para esse fim, funde um." Então ela nunca tinha pensado nisso, em ser fundadora. Isso mobilizou muito o coração dela. Ela procurou o pároco, que era uma espécie de diretor espiritual, contou a conversa com o bispo e o pároco incentivou para que ela, de fato, colocasse em prática aquela inspiração. Então ela fundou o Instituto das Irmãs Missionárias do Sagrado Coração de Jesus. Isso aconteceu no ano de 1877. Ela se inspirou muito na frase bíblica de São Paulo, que diz: "Tudo posso em Cristo que me dá forças." Então ela adotou quase que como um lema pessoal e do Instituto. Escolheu São Francisco Xavier como o patrono do Instituto, o grande baluarte. E depois, com o tempo, à medida em que as irmãs foram ficando populares, elas passaram a ser chamadas de Irmãs Cabrinianas, uma clara referência ao sobrenome da fundadora. Quem também deu muito apoio ao trabalho missionário dessas irmãs foi o Papa da época, que era Leão XIII. E, conversando com ela, o Papa disse: "O Ocidente, não o Oriente", como fez São Francisco Xavier. Isso porque ela tinha dúvidas se deveria investir na missão na Itália, na Europa, ou se ela deveria imitar São Francisco Xavier, que foi evangelizar nas Índias. E o Papa Leão XIII foi muito claro com ela: foque no Ocidente.
Então ela teve muita segurança daquilo, o discernimento estava feito, e ela passou ainda mais intensamente a formar missionárias para a Itália, depois se expandindo para a França. E aconteceu o seguinte também nessa época. Como era uma época de muita miséria na Lombardia e também em outras regiões da Itália, muitos italianos saíam da Itália para ir tentar a vida em outros lugares. Eles se tornavam, portanto, imigrantes. Então, muitos italianos nessa época foram para os Estados Unidos, foram para o México, para o Brasil, para a Argentina, para vários lugares. E aí, qual foi a inspiração que Santa Francisca Xavier Cabrini teve? Ela passou a formar irmãs missionárias para acompanhar esses imigrantes aonde eles fossem. Então, se havia imigrantes italianos que iam para o Brasil, então ela preparava irmãs para acompanharem esses imigrantes até o Brasil. Desde a saída deles da Itália, evangelizando, cuidando da catequese das crianças dessas famílias imigrantes, e iam com essas famílias até as novas terras, geralmente terras nas Américas. E quando as irmãs chegavam com essas famílias de imigrantes nas novas terras, as irmãs trabalhavam para fundar hospitais, asilos, escolas, ou seja, dar uma estrutura para que essas famílias imigrantes tivessem mais segurança, fossem acolhidas, tivessem educação e continuassem sendo evangelizadas. E a partir dessas famílias, os povos que acolhiam essas famílias também acabavam sendo evangelizados. Era essa a inspiração. O Papa e os bispos nessa época ficaram muito felizes. De fato, se tratava de um carisma que foi muito concretamente resposta para esses movimentos imigratórios que havia nessa época, saindo da Itália, mas também saindo da França e de outros lugares. No fim das contas, durante mais de 30 anos, em que Santa Francisca Xavier esteve à frente do Instituto, foram fundadas 67 casas, na Itália, na França, na América do Norte, na América do Sul, inclusive no Brasil. E Santa Francisca Xavier Cabrini viajou muito, foi uma grande missionária, estava toda hora viajando de um lugar para o outro, viajou por praticamente toda a Itália, foi para a França várias vezes, visitou vários lugares das Américas. Ela mesma fazia isso e incentivava as irmãs que lutassem pelos imigrantes e pelos direitos deles, para que eles não fossem maltratados e explorados nas terras que os recebiam. Então, muitas vezes ela comprou brigas com autoridades, com políticos, para defender os imigrantes. Era franzina, de saúde frágil, mas muito corajosa e que ficava valente quando ela tinha essa sede por justiça. Vendo que os imigrantes eram explorados, eram maltratados, eram enganados, ela de fato lutava por eles e motivava as irmãs do seu instituto a fazerem a mesma coisa. Ela, inclusive, também tinha uma frase que era muito marcante, que ela dizia para as irmãs, ensinando as irmãs que transformassem isso em oração. Dizia ela: Senhor, fazei meu coração grande como um mundo. Já que ela se sentia chamada a evangelizar, onde o Senhor chamasse, em qualquer lugar do mundo, ela precisava ter um coração grande para abraçar essa missão que era tão abrangente. Ela ensinou isso às irmãs e morreu em missão. Quando ela estava em Chicago, nos Estados Unidos, ela acabou morrendo no dia 22 de dezembro de 1917. Foi canonizada em 1946, ou seja, praticamente 30 anos apenas depois da sua morte, e depois da sua canonização também foi considerada a padroeira dos imigrantes, por razões óbvias. Nos inspiremos na vida dessa grande santa, fundadora, missionária, que nos ensina a, de fato, ter ardor pela evangelização. Uma irmã que foi resposta de forma muito concreta para a igreja e para o mundo no seu tempo, que apresentou ou que foi canal da graça de Deus para apresentar ao mundo um carisma que de fato era a resposta. Uma irmã que depois de anos de caminhada entendeu por que havia sido rejeitada em 2 conventos. A vontade de Deus para ela era outra. Aprendamos com esse exemplo. Diante dos nãos que nós recebemos na vida, aprendamos a nos colocar nas mãos de Deus, confiar nele e sabermos realmente que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Santa Francisca Xavier Cabrini, rogai por nós.